bem, o tema do nosso primeiro painel é o seguinte: construindo o futuro, desafios e oportunidades da transformação digital na indústria. A discussão será pautada por 4 pontos fundamentais em relação aos desafios que estão à frente da indústria brasileira e as oportunidades que se abrem para fornecedores e fabricantes no contexto da transformação digital. São esses os pilares que vão pautar o nosso bate-papo de hoje. Nível de maturidade, a situação atual da transformação digital no Brasil e no mundo. Segurança cibernética, infraestrutura para a digitalização industrial no Brasil e na América do Sul. Ecossistema para a transformação digital, foco em pessoas e startups. Com certeza será um encontro enriquecedor para todos nós, porque nós vamos contar com um time de peso nessa mesa redonda aqui hoje. Olha só quem são os nossos convidados. Jean-Pascal Tricoire, Chairman da Schneider Electric. Bem-vindo, Jean. Marcos Troirro, economista, sociólogo e diplomata. Bem-vindo, Marcos. Prazer. Ricardo Pérez Botelho, CEO da Energisa. Bem-vindo, Ricardo. Maria Fernanda Soares, Country Manager da Accenture. Bem-vinda. Daniel Lopes, CIO da CBMM. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Eu peço que todos tomem seus assentos. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel. E aí eu já estou me localizando aqui para a gente dar início à nossa mesa redonda. Tá bom? Eu vou ficar aqui nesse cantinho, porque o Jean pegou meu lugar, mas eu não posso falar nada para ele, né, gente? Afinal, o grande anfitrião da festa. We don't need to change the place. You can stay here. Thank you very much. Vamos lá, gente. Eu vou começar exatamente com o Jean Pascal. Vou fazer uma pergunta para o Jean, que é a seguinte. Jean, em termos de maturidade da jornada de transformação digital, como você enxerga o estágio atual do mundo pós-pandemia e como o Brasil pode se beneficiar desta maturidade do mundo para acelerar a sua jornada? So, I've spoken already a lot, so I'll try to keep it short. It's very variable by sectors, more than by countries. So typically, data centers more advanced than industry, more advanced than cities, more advanced than grids, than cities, and then buildings. So it's following that scale. On second, it's just the beginning. And I said it, very few places are digitized. The electrical transformation is just starting. So be prepared to a big transition. I was speaking about the episode 2 of the internet. Remember the transformation we had with the episode 1. Be prepared for the same transformation in everything we do. Muito bem. Agora eu quero ouvir a Maria Fernanda. Maria, pela visão da Accenture, como é que está a maturidade da indústria sul-americana na jornada de transformação digital? E quais os principais desafios que nós temos enfrentado no campo da indústria na região? Well, thank you for the invitation and happy to be here with you. Eu compreendo português, mas eu não falo bem. So I'm going to speak in English. So in terms of maturity of the Latin American and in particular in Brazil, we are, in terms of digital adoption, in the lowest levels. So in almost all of the rankings that are ranked up to 100, Latin America and also Brazil are ranked between 40 to 60%. So that means that it's very urgent that we need to accelerate in our digital maturity and in our digital transition. I will also say that when in the surveys that we are doing
what we found is that companies and countries that invest in all digital transition are being able to grow double digits instead of the ones that do not. And the ones that we will be investing now in this digital revolution will be growing 5 times faster than the ones who do not. So our major challenge as Latin Americans is to assure that in all the works that we do accelerate that investment in our digital investment and digital revolution. And our biggest challenge is talent and skills that I guess we will speak later on that. Marcos eu conheço de outros eventos, né, Marcos? O Marcos já conheço de outros eventos, né? Tive a honra de entrevistá-lo em outras ocasiões. Marcos, o momento de retomada econômica do país, na sua avaliação, é propício para que as indústrias possam acelerar a jornada e buscar crescimento? Dana, é um prazer estar aqui. Parabéns a Schneider por essa cúpula de inovação. A gente está com um probleminha aqui no microfone do Marcos. Será que voltou? Aí. Tá bom. Antes de responder a sua pergunta, eu queria brincar um pouco com as palavras, porque, no limite, essa é uma Innovation Summit, né? E você sabe que cúpula, que é uma palavra que foi pela primeira vez utilizada por Winston Churchill, quando ele falava sobre reuniões internacionais, é geralmente o topo de uma montanha, né? Ou seja, é o lugar mais alto, e o lugar mais alto nos permite ver um horizonte. Então, a gente tem que perguntar se esse horizonte que a gente vai ver é um belo horizonte. Então, começando dessa perspectiva, então tá bem. Bom, de qualquer maneira, muito daquilo que o Jean Pascal mencionou aqui, eu acho que são fatores que vão acabar influenciando, Rosana, a maneira pela qual esse processo vai se dar no Brasil, né? Afinal de contas, com as crises geopolíticas, esse tema todo do mundo com Covid ou pós-Covid, o fato de que nós vivemos agora um período de inflação muito grande no mundo, traz, sem dúvida alguma, uma série de desafios. Agora, eu diria que o Brasil está muito bem posicionado. E está bem posicionado por 3 razões. Como o Jean Pascal aqui mencionou, nesses próximos 25 anos, nós vamos ver um aumento dramático da população mundial, né? Entre agora, 2023, até 2050, a população global vai subir 2 bilhões de pessoas. Para você ter uma ideia, Rosana, do que isso significa, do ano em que Jesus Cristo nasceu, o ano 0, até 1927, foi o tempo que a população mundial levou para chegar à marca de 2 bilhões. E apenas nesses próximos 27 anos, nós vamos crescer 2 bilhões de pessoas. Isso significa o seguinte, que é um mundo que vai ter que se alimentar muito, é um mundo que vai ter que ser muito sustentável do ponto de vista energético, e é um mundo que vai ter que ressignificar o conceito de industrialização, né? Geralmente a gente pensa em industrialização como sinônimo apenas do setor de manufaturas. Mas hoje, por exemplo, quando você pensa no agronegócio, por vezes você pode ter mais tecnologia embutido num grão de soja, né, ou num grão de milho, do que num parafuso feito por uma fábrica tradicional. Você pode ter mais tecnologia embutido num corte de cabelo, né, ou seja, uma atividade típica do setor de serviço, do que em alguma coisa que vem, mais uma vez, de uma estrutura que é protegida. Eu diria que o seguinte, que o que vai marcar essa capacidade do Brasil em fazer a transição para essa nova fase da indústria é, em primeiro lugar, utilizar esses excedentes extraordinários que nós estamos gerando por meio da nossa balança comercial, por exemplo, no setor do agronegócio. O Brasil, ano passado, teve 60 bilhões de dólares em superávit comercial. Ele precisa aumentar o montante dos seus recursos como percentual do PIB, que vão para pesquisa, desenvolvimento e inovação, e, mais uma vez, treinar a sua força de trabalho, que é uma coisa que já se fez alusão aqui. Afinal de contas, toda essa parte da transição ela tem que ser uma transição sustentada também do ponto de vista humano. Se nós tivermos apenas o hardware ou o software funcionando, mas o people, ou seja, se nós não treinarmos as pessoas, essa transição vai ficar
muito pouco eficiente. E, por fim, eu diria que a gente falou durante muito tempo entre o mundo físico e o mundo virtual, né? Eu acho que daqui para frente a economia, a industrialização 4.0, ela quebra a barreira entre esses dois universos. É impossível pensar em indústria 4.0 que não seja muito intensiva em tecnologia. É isso. Só para complementar a sua fala, Marcos, com relação à necessidade de treinar, né, capacitar as pessoas, atualmente quase 13 milhões de pessoas trabalham hoje no setor de energia renovável globalmente. São dados da Agência Internacional de Energia Renovável. E até 2030, esse número deve passar de 38 milhões. O Brasil já possui 10% de funcionários verdes em todo o mundo, essas pessoas capacitadas para lidarem com as novas tecnologias, também dados da Agência Internacional de Energia Renovável. 10%, que foi inclusive citado aqui pelo Matias no início do nosso encontro. Na sua avaliação, de acordo com essa demanda magnífica, enorme que a gente tem hoje, é um percentual ainda tímido? A gente precisa realmente acelerar, aumentar esse número? Veja, Rosana, me parece que, à luz daquilo que são os desafios, né, que a gente mencionou aqui, o percentual é muito pequeno. Mas como, para utilizar uma figura que o Jean Pascal também mencionou, por vezes, essas mudanças, elas acontecem timidamente, mas de maneira geométrica, né? Então, por exemplo, você pula de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, mas, de repente, você consegue saltar de 8 para 16, de 16 para 32, portanto, o efeito de escala é muito maior. Agora, tem um lado B dessa história também, que é um lado de muito risco, que é o seguinte: vejam bem, se você não treina o indivíduo para essas profissões da quarta revolução industrial, desse mundo em que há uma fusão entre o universo real e o universo virtual, até uma determinada idade, ou seja, digamos, até os 30 anos de idade, aquele indivíduo ter recebido o número de homens-hora, de treinamento, de skilling, né? Muita gente diz hoje que o novo nome da sustentabilidade é o nome reskilling, recapacitação. Essa pessoa pode ficar fora desse mercado tão promissor e tão maravilhoso, né, da indústria 4.0 durante muito tempo. Então, mais uma vez, é um número tímido, mas que está na direção certa. E você entende, então, que a gente tem no Brasil um ambiente favorável para a gente conseguir acelerar essa jornada? Eu diria que o Brasil é um país muito novidadeiro. O Brasil é um país que gosta, é um país muito criativo, e seria muito importante que, além de ser um país criativo, ele fosse também muito inovador, né? Precisa continuar com o processo de reformas estruturais. Mais uma vez, a gente tem que aumentar muito o nosso percentual do produto interno bruto que vai para ciência, tecnologia e inovação, mas nós estamos, em algumas áreas, no caminho certo, mesmo porque nós temos credenciais para isso. O Brasil é uma superpotência alimentar, o Brasil é uma superpotência energética e o Brasil é uma superpotência ambiental. Muito bem. Agora, uma pergunta comum ao Daniel e ao Ricardo. Nós já temos uma visão de como está o mundo e como está o nosso país. Do ponto de vista das empresas, de vocês, existem desafios tecnológicos ou barreiras significativas para acelerar a transformação digital? Boa tarde, Rosana. Boa tarde. Muito obrigado a todos e a Schneider por estar aqui hoje. Bom, o mundo é desafiador, né? E a gente viu, principalmente nos últimos anos, uma aceleração de adoção de tecnologia muito forte. A CBMM, né, uma empresa nova de aproximadamente 65 anos, ela leva a mais de 40 países suas tecnologias do nióbio. E isso muito voltado também na questão de sustentabilidade, como a gente consegue aplicá-las nesse contexto. Além do mercado externo, olhando muito para o interno da companhia, nós também utilizamos muito fortemente o que podemos falar das tecnologias voltadas para a indústria 4.0. É lógico que temos muitos e muitos desafios. Assim como eu comentei que é uma empresa de aproximadamente 65 anos, nós possuímos um complexo industrial onde possui mineração, metalurgia e processos químicos. São aproximadamente 165 processos. E trabalhar a questão de tecnologia e transformação digital em todo o seu complexo, por si só, é desafiador. Então, nós temos, a todo momento, trabalhar com vários requisitos e vários pilares, desde tecnologia, processos,
uma gestão e utilização de dados para a tomada de decisão, e também no desenvolvimento de pessoas, que é um dos principais pilares mais desafiadores que temos hoje. Não só no Brasil, mas eu consideraria também no Brasil, no mundo como um todo. Você citou aí alguns setores que são altamente poluentes, de difícil descarbonização. Parte desse desafio reside exatamente nisso, né? Em conseguir tecnologia, inovação, para que a gente possa reduzir as emissões e fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Exatamente. Como que a gente pode ajudar o mundo, né, através de tecnologias, para que possamos alcançar o carbono zero, né? Muito bem. Essa mesma pergunta eu quero direcionar para o Ricardo. Alô, alô? Opa, estão ouvindo? Obrigado. Ô, Rosana, prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite da Schneider. Prazer também estar aqui com os panelistas. Em relação à Energisa, eu tenho que olhar sobre a perspectiva da indústria de desafios tecnológicos para a nossa indústria de energia elétrica. É onde nós atuamos principalmente. O nosso grupo, ele foi fundado há 118 anos atrás, aqui em Minas Gerais. Não é tão antiga quanto a Schneider, que é de, se não me engano, de 1836, não é isso? Jean Paul? Ok. Estamos chegando lá, né? Estou chegando perto da idade aqui da Schneider daqui a pouco. Vamos... mas o fato é que a nossa empresa é uma das mais antigas do Brasil e no setor de energia elétrica ela está atuando nesse setor sob o mesmo controle do mesmo grupo controlador. É uma também de umas mais antigas empresas de capital aberto do país, abriu capital em 1907. E, na minha opinião, assim, o que a gente tem de marcante nesse setor é que ele vem em extrema transformação. E a gente teve que se adaptar ao longo desse tempo todo para poder fazer frente às grandes transformações do Brasil também. A nossa empresa tem 5 linhas de negócio. A principal é o negócio de rede, que está passando por muitas transformações na digitalização, né? A rede de transmissão e as redes de distribuição. Temos um negócio também de geração renovável, na área de geração distribuída e geração centralizada. Atuamos também numa área de serviço de valor agregado, com um portfólio grande de serviços e soluções. E, por último, recentemente, nós adquirimos também entramos no setor de distribuição de gás natural lá no Espírito Santo. Então, para poder fazer todo esse ecossistema funcionar, né, fazer com que a gente possa entregar a nossa proposta de valor para o cliente, e o nosso negócio é muito mais do que um negócio de infraestrutura. O nosso negócio é um negócio que busca atender de uma forma integrada as demandas energéticas dos nossos clientes, trabalhando toda a cadeia de valor. E para fazer isso, né, operar esse ecossistema integrado, é necessário trabalhar muitos dados. Nós coletamos dados, nós tratamos dados, nós analisamos dados diariamente. Exatamente porque nós precisamos, primeiramente, entender o que está se passando na nossa infraestrutura, mas também saber quais são as demandas. Nós estamos no dia a dia de cada pessoa, então quais são as demandas que esses clientes nos trazem? Seja das coisas mais banais, como, por exemplo, pagar uma conta, seja nos aspectos do que ele pode consumir, talvez na sua indústria. Portanto, dados é algo fundamental. E aí, a transformação digital, ela vem exatamente para que a gente possa fazer com que a digitalização seja colocada a serviço dos nossos clientes. Mas não tem como falar de transformação digital, e aqui o Jean Paul trouxe com brilhantismo na sua apresentação, essa conexão entre a transformação digital com a transformação energética, coisa que é muito intrínseca do meu negócio. O setor energético global, foi colocado aqui, é fonte de 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, a palavra-chave hoje para evitar os piores efeitos, né, das mudanças climáticas reside em tratar o funcionamento do sistema de energia do mundo, né?
E reduzir emissões globais, quer dizer, até chegar a net zero até 2050, vai demandar esforços consideráveis na introdução de tecnologias, tá? O Brasil tem uma situação particular que eu acho que eu deveria mencionar aqui. O Brasil, as suas emissões, lembra, do mundo 3/4. No Brasil, no caso de energia. No Brasil, o setor energético, ele corresponde a apenas 22,4% das emissões brutas totais que a gente emite no Brasil. E se a gente for olhar o que isso representa em termos do mundo, é somente 1,9% das emissões globais, né, provenientes de fonte de energia. Então, nós contribuímos muito pouco, mas nós podemos fazer muito mais. Nós podemos contribuir para que essas emissões virem negativas. O Brasil tem um papel muito forte nisso. Nós somos líderes em energia renovável, isso é fato, mas para alcançar essa meta de 2050 e colocando tudo isso que também foi trazido aqui anteriormente, que é o enriquecimento da população, classe média ascendendo, a população que cresce, né? E melhoria do padrão de vida, vai haver mais emissões. Então, o Brasil precisa não ficar em berço esplêndido de achar que as nossas emissões energéticas estão baixas e não tem nada o que fazer. E aí, portanto, eu queria só colocar aqui que grande parte das tecnologias que são necessárias para atingir esse objetivo de net zero, considerando, por exemplo, a meta intermediária de 2030, já existem. Agora, para chegar em 2050 com net zero, nós vamos precisar de trazer tecnologias que não existem ainda, ou que estão em fase de piloto, ou fase muito inicial. Então, metade do esforço global vai vir de tecnologia que não existe ainda. Isso é surpreendente, isso exige, né, de todos nós aqui, a introdução de tecnologias novas, especialmente naqueles setores que são muito difíceis de reduzir emissões. Por exemplo, a indústria que tem muito forte aqui em Minas Gerais, siderurgia, cimento, transporte realmente de longo curso, são setores que vão ter uma fase muito posterior para poder combater as suas emissões. E vão vir de tecnologias que ainda não estão provadas. E o último ponto que eu queria trazer, só para poder encerrar essa parte aqui, que já está meio longa, mas só para dizer o seguinte, a parte das redes, né? As redes que nós operamos, elas têm que se tornar mais inteligentes. Hoje, existe um gargalo muito grande para você poder, no caso de um operador de redes, absorver um fluxo que é bilateral. Significa que o sistema elétrico foi construído com uma ideia de que havia uma geração distante, uma linha de transmissão e um consumidor. No mundo de hoje, nós temos recursos distribuídos. Então, o sujeito pode ser um produtor ou um consumidor. Redesenhar essa rede demanda inteligência. E aqui eu posso dizer que eu estou muito feliz, porque eu estou aqui com o Jean Pascal, nós vamos assinar daqui a pouco um acordo para adquirir todo um sistema para todas as nove distribuidoras poder fazer o gerenciamento avançado dessa rede, atendendo a 8,4 milhões de clientes que nós temos no Brasil. É isso. Muito bem. Então, só para resumir aqui nessa questão. Muito bom. Da gestão do uso de energia, a despeito de termos vocação natural, de estarmos, entre aspas, deitados em berço esplêndido, a gente ainda depende de novas tecnologias que não surgiram, embora já existam aí um leque de energias, né, entre nós. Essas que não surgiram, e também uma questão de infraestrutura, de remodelação das redes, como você acabou de citar. Na sua avaliação, são esses dois gargalos, então, primordiais. Sem dúvida. A gente tem tecnologia disponível, por exemplo, geração renovável, eólica e solar, que está aí.
eu posso considerar também biometano, posso considerar também a própria energia nuclear, tá? São tecnologias renováveis que já estão aqui. Mas para atender a esse outro patamar net zero de emissões energéticas, tá? Aí nós estamos incluindo transporte, indústria e outras atividades. Metade para 2050 não tem tecnologia disponível hoje. Está em fase de piloto, uma fase muito inicial. E as redes, elas têm que evoluir, porque elas vão receber agora, estão recebendo estímulos de todos os lados. E o desenho que o Thomas Edison fez no início, no final do século XIX, ele era um sistema unidirecional. E agora nós vamos ter um sistema que se conecta numa rede bem mais complexa. Muito bem. A próxima pergunta eu vou fazer para o Jean Pascal e para o Daniel Lopes, né? Uma pergunta comum aos dois sobre segurança cibernética. Quais são as principais recomendações para as indústrias para reduzir a exposição aos riscos de ataques, quando a gente fala em segurança cibernética? Quer começar? Daniel. Obrigado, eu começo. Bom, essa questão de cibersegurança, ela foi acelerada nos últimos anos e ela não mede, não escolhe pequenas, grandes, localização, ou seja, todo mundo está exposto. O importante é como que a gente trata essa situação. Então, quando a gente considera a questão de cibersegurança, eu acho que o ponto mais importante é você ter um plano forte de gerenciamento de risco e saber exatamente quais são as suas vulnerabilidades internas dentro da sua unidade, seja ela qual característica ou qual segmento for. Então, conhecer suas vulnerabilidades, fazer um plano de gerenciamento de risco sobre elas e tratar cada uma do tamanho que ela é, e assim você conseguir direcionar todos os seus investimentos, esforços, pessoas, revisão de processos e tecnologias adequadas, você vai conseguir tratar exatamente todas as suas vulnerabilidades e assim continuar evoluindo, porque novas e novas vulnerabilidades continuarão aparecendo dia após dia. Então, isso não vai cessar, isso só vai aumentar. E outro ponto importante, eu volto na questão das pessoas novamente. Temos que continuar investindo nas pessoas, tanto no setor de segurança, que são ambientes totalmente diferentes, quando a gente fala de TI ou quando a gente fala de OT, né? Precisamos tratar isso, mesmo havendo uma convergência muito grande sobre as tecnologias, possuímos, assim, ações diferentes para cada uma delas. E desenvolver as pessoas sobre a ótica de como tratar essas vulnerabilidades e os melhores controles, vai nos poder garantir hoje e o futuro. E, por último, é importantíssimo que cada empresa tenha um plano de gestão, de remediação e de resiliência para poder tratar, caso tenha algum tipo de incidente. Pascal. Yeah, if I can add to that, we supply technology. So number one, we get third-party company to attack our system and rank them. Because between what we believe and what external people see, there is always a difference, and that's a permanent ranking. Number two, this will keep escalating, but actually connectivity is a good way to monitor what is happening. So connectivity is actually helping to understand what's happening. And I'm happy that we are a large company and that we spend more than 2 billion a year in R&D, because we elevate and we invest a lot in the work on cyber. Number three, your points of vulnerability are normally the points of interfaces. The points where one system plugs into another system. And we work particularly on that one, especially our systems are open. The software I described, it can work with our competitors' controls. It can welcome some of our competitors' analytics. So we have to work with that thing. And we have an activity of cybersecurity which is specialized on IT-OT interface, which is going to be one of the weak points here in development. That's a point that I encourage everybody to watch, right? Because multiple objects connected to your networks, that is a point where somebody could try to enter. Muito bem. Olha só, eu tinha uma série de perguntas aqui para fazer para os nossos convidados,
mas eu estou sendo alertada pela nossa produção de que eu tenho apenas 4 minutos para finalizar esse painel, que a gente tem uma atração imperdível na sequência. Então, eu vou pedir para cada um deles 1 minutinho de considerações finais aqui no nosso painel, começando pelo Marcos Troirro. Obrigado, Rosana. Eu acho que você perguntou sobre o Brasil, né? A imagem que eu gosto de utilizar é que todos esses eventos, né, Covid, guerra na Ucrânia, inflação global, foram como se fosse uma espécie de terremoto, né? Nós estávamos todos jogando cartas sobre a mesa e por conta desse terremoto, as cartas foi necessário reembaralhá-las, foram distribuídas de novo e elas quando você olha para as cartas que estão no Brasil, as cartas são muito boas, mais uma vez pela nossa capacidade de produzir alimentos, pela nossa matriz energética, pela nossa potência ambiental, que pode fazer muita diferença. Essas são credenciais que, juntas, podem realmente transformar o Brasil numa das grandes superpotências digitais do século XXI. Muito bem, gostei da metáfora aí do baralho. Vamos lá, fiquem à vontade para fazer. Bom, muito obrigado aqui pela participação aqui do painel. Eu acredito que a gente está num momento singular da humanidade, com essa aceleração que nós estamos tendo da inovação e da tecnologia. Eu acho que a gente pode fazer muita utilidade disso, aproveitando esse momento, para a gente poder, através de ações que garantam mais oportunidades para as pessoas, através da educação, através do emprego, e também fazendo com que o mundo seja um mundo mais sustentável no ponto de vista de energia. E eu diria o seguinte, para quem está aqui na indústria de energia, tá? Vocês já ouviram o slogan, o agro é pop, agora energia é sexy. Uau! No sentido de ser atraente, não é isso? Sexy. Eu quis dar uma... Tá bom, vamos lá, Maria Fernanda. Well, I couldn't agree more. I think it's a fascinating moment of the digital revolution and the energy transition happening simultaneously. And I think it's a great moment for Brazil and for Latin America to really embrace it. But it's in each of us that we need to really embrace it. And I want to take one of the recommendations of the IEA on energy efficiency, and it's the one regarding awareness and knowledge. One of the things that is happening all around in our countries is that most of the people do not understand the challenges of the energy transition. And as we are seeing, we are much more focused on energy supply, not really necessarily our problem, since we are not that, our energy is not that carbonized vis-a-vis the rest of the world, and we are less focused on energy supply. And also, we have the solutions of the energy transition within our countries, like in all the mining industry. However, we have a lot of the populations against mining and against many of the solutions of the energy transition and the digital revolution. So I think that it's all of us that we need to give more awareness to the whole population, and we need to make sure that governments take also the right decision. I will say that there is no energy transition without transmission, and that's why the energy grid is so key. There is no energy transition without mining, and that's why the mining sector is so key. And we need to work very hard in upskilling our resources, in making sure Latin America get the best out of the talent, so it will only be the way that we as Latin America can be part of the winners of this digital and energy revolution. Muito bom, é isso mesmo, né? Essa é uma tarefa de responsabilidade compartilhada, que não é apenas dever do setor privado, também é do setor público e de cada um de nós. Quando a Maria Fernanda fala de awareness, né? Consciência, ampliar a consciência sobre o tema, buscar conhecimento, realmente se engajar nessa questão da transição energética. Daniel. Obrigado.
Gostaria de agradecer novamente essa oportunidade aqui hoje. Neste momento, igual o Marcos comentou, estamos como Brasil e como mundo num ótimo momento, numa ótima oportunidade. E no evento que fala de inovação, é oportuno nós estarmos falando disso. E temos agora como setor privado, público, trabalhar todo o desenvolvimento de pessoas e já temos muitas tecnologias e muitas outras virão para poder ajudar a gente em toda essa transformação. Nós temos agora que tomar as decisões corretas e seguir. Muito bem. Eu desejo boa sorte a todos vocês. Quero agradecer imensamente a participação aqui no nosso primeiro painel desse encontro incrível. Peço uma salva de palmas para os nossos convidados e convidadas.